Bem, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Duas matérias para você ficar bem informado. Vamos lá, qual que é a pauta? Número de falências recorde no Japão. Já dá para o nível mais alto em 11 anos. Já dá para você sacar que o negócio não tá legal, né? E a segunda matéria, o que que é? Superávit em conta corrente para novembro aqui no Japão. Só que eu quis trazer isso para você porque, além de ser um relatório econômico do governo japonês, ele falou que ele está com superávit. Beleza, não há nenhum problema nisso. Só que o grande problema é ele omitiu as taxas de importações. Ele só falou das exportações, ele omitiu as importações. Porque você tem que colocar um menos o outro, tá? Aí você vai ter o valor real daquilo que você tem. Só que ele omitiu, ele só colocou o que ele vendeu. Ele não colocou o quanto ele gastou para comprar. Aí que está o X da questão. Mas de qualquer maneira, vamos dar o benefício da dúvida, né? É bom trazer sempre esses números. Então vamos lá. Tá? Antes de começar, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho para você receber as notificações de vídeo que acontece aqui no canal. Tá? Eu gosto de trazer esse negócio de falência, essas coisas dos números do governo. Por quê? Para você ter uma ideia real de como está a economia do Japão, sem ter aquela ideia de achismo. Porque tem muita gente falando muita coisa, mas mostrar com números ali, com os números do governo, mostrar como é que a situação está de acordo com os patamares do governo, ninguém faz. Nesse ponto aparece um monte de economista, mas cadê o raio do, como é que fala assim, ali na chincha? É isso que eu quero trazer para você, tá? Ó, tanto que esse negócio das falências saiu na mídia japonesa, né, em jornal mesmo, televisivo, olha só. 1年間に全国で倒産した企業などの数は9901件と前の年より 16.5% 増え、11年ぶりの高い水準となりました。業種別ではサービス業が2500件余りと最も多く、小売業が2000件余り、建設業が1800件余りとなりました。原材料費や人件費の上昇分を十分に転嫁できないことや、深刻な人手不足が倒産につながったケースが増えているということです。Eu gosto de trazer assim em japonês, já para as pessoas terem uma noção realmente do que está acontecendo. Do que ela vai ver assim, quem entende japonês vai falar assim, ó, ele não está mentindo, tá? Porque tá aí a prova do negócio. Mas vamos lá. O número de empresas que faliram em todo o Japão no ano passado foi superior a 9.900, com um aumento de cerca de 16% ao ano anterior. O número de falências está a aumentar devido aos preços elevados e escassez de mão de obra, e o nível está o mais elevado em 11 anos. De acordo com o Teikoku Databank, que é uma empresa privada de investigação, no caso da parte de crédito, tá? O número de empresas que contraíram dívidas iguais ou superiores a 10 milhões de ienes e foram submetidas a procedimentos de liquidação judicial no ano passado foi 9.901, com um aumento de 16,5% em relação ao ano anterior. Em cima ele falou 9.900, agora 9.901. Chega até a ser engraçado, né? Porque que já não colocou o valor ali. Mas, de qualquer maneira, o número de falências ultrapassou o ano anterior pelo terceiro ano consecutivo e é o nível mais elevado em 11 anos, desde 2013. Antes de eu prosseguir aqui com os números, só vou fazer um adendo. Desde quando teve aquele negócio da pandemia lá, do Covid, etc. Aí deu aquele negócio de todo mundo ficar em casa, depois saiu disso, aí começou a inflação. Né? Então, desde aquela época, a coisa já estava galgando para subir. Só que no ano passado, eles falaram, tá, parte do governo, não, que está subindo muito com a inflação e está chegando no momento de chegar no teto. Tá? E eles falaram isso para o ano passado. Me desculpa, tá? Porque tá frio aqui dentro, ó, dá para você ter uma ideia. 17 graus aqui dentro, tá frio, pô.
né? Então, como é que se diz? O governo tinha falado que o teto, no caso assim, o máximo que seria do aumento de inflação ficaria para 2023. Você viu que passou 2023, tá? Chegou em 2024, você vê que a coisa não parou. 2025 vai continuar? Com certeza. Por isso que eu venho batendo muito em cima, já tem alguns anos. Meu, segura a onda com o dinheiro, aplique seu dinheiro, invista seu dinheiro, faça alguma coisa para você com esse dinheiro, para você ter um futuro melhor. Porque o Japão está galgando para uma situação que depois, para eles conseguir tirar esse pé da lama, vai ser só tá cada vez pior. Por quê? O Japão emitiu mais dinheiro, dando desculpa da descarbonização, que é o título GX do governo. Então, meu, vocês não fazem ideia de, para quem entende de macroeconomia e no caso da microeconomia do Japão, vocês não têm ideia de como é que a coisa está galgando para baixo, tá? Então ela está ficando cada vez pior. Mas continuando aqui, por indústria, é aquilo que eu já expliquei. Quando eu falo por indústria, são setores da economia, tá? Não é indústria, fábrica mesmo. São setores da economia. Por indústria, no caso, a indústria de serviços teve o maior número de casos, aumentando para 21% em relação ao ano anterior, para 2.500 casos. O setor varejista teve um aumento de 17%, com mais de 2.000 casos. Por isso que eu sempre avisei, quando me perguntavam assim, eu falei até uns vídeos também, que eu não aplicava em setor varejista. No caso assim, fazendo investimentos ali em renda variável no setor varejista, eu não faço. Porque você vê, olha esses números. E são esses números do Japão, tá? A indústria da construção aumentou em 13% para mais de 1.800 casos. Relembrando que todos esses números aqui são números de falência, tá? Há um número crescente de casos em que as empresas vão à falência devido à incapacidade de repercutir integralmente os aumentos de custos de matérias-primas e mão de obra, bem como devido à escassez de mão de obra. Esse negócio da escassez de mão de obra ele é muito interessante, como é que se fala assim? Porque tem muitos, como é que se fala assim? Aqui no Japão você vê que está sobrando gente. Então eles falam que está faltando mão de obra, é tenso. Você vê que é uma grande de uma falácia, mas não é 100% falácia. Por quê? Já houve, como é que se fala assim, reportagens na televisão japonesa que lojas fecharam porque o dono da loja ele não tinha um sucessor. Ele não designou um sucessor, então ele não treinou um sucessor. Geralmente o sucessor o que é? É um filho, um parente que trabalha junto ali. Não é funcionários contratados, tá? É um filho. Então ele não sentiu, como ele não tinha filhos, não tinha parentes perto, ele preferiu fechar a loja. Em vez de passar por um funcionário, alguma outra coisa assim, tentar passar por um funcionário. Não, ele simplesmente fechava as portas. Então você vê que essa ideia da escassez de mão de obra, ela vai até um certo tanto de falácia. Mas você vê que tem um certo tanto que, como é que se diz? É real. Só que esse número real é um número muito pequeno, é um número muito pífio, que não faz jus, tá? Como é que se fala assim? A forma que eles escancaram a escassez de mão de obra. Tá na cara. O próprio ex-primeiro-ministro do Japão, Kishida, ele falou na época de campanha, o Japão não tá com escassez de mão de obra, ele tá com falta de bons pagadores. Aí depois que o Kishida foi, como é que se fala, na época ele foi eleito, aí ele mudou o discurso, mas na época que ele estava fazendo a campanha dele, ele falou isso. Tanto que eu trouxe isso no canal na época, quando ele falou. Por isso que eu falo para você, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho para você receber as notificações de vídeo que acontece aqui no Japão sem frescura. Já para você ter uma ideia de como as coisas mudam muito rápido. A cabeça dos políticos muda rápido. Como é que as coisas igual essa ideia dos, como é que fala assim, antes eram estagiários técnicos, agora eles estão mudando para profissionais especializados, tá? Só trocaram o nome para uma porcaria que vai continuar a mesma coisa, para poder trazer mão de obra barata, para repor a mão de obra que os japoneses não querem fazer.
Basicamente isso. Tá? Só que isso abre um precedente para quem faz intercâmbio. Com certeza, isso melhora muito para quem faz intercâmbio. Só que é aquela velha história. O intercambista ele tem condições de vir para o Japão e trabalhar aqui no Japão e continuar no Japão depois que acabar o intercâmbio, ele tem condições. Só que ele tem que fazer o por onde. Porque existe um buraco na legislação japonesa que permite isso. Só que se a pessoa vem para cá, esculacha, leva a vida nas coxas, né, e etc. E vai achando que vai conseguir o visto fácil, não vai. Tá? Então tem que fazer por onde. Por isso que eu sempre falei em alguns vídeos para trás. Faça valer o seu visto. Principalmente hoje em dia que a situação financeira está ficando cada vez pior. Faça valer o seu visto. Não leve a vida, como é que fala assim, a Deus dará, porque isso cobra. Isso tem uma cobrança. É aquela velha história. O plantio, ele é opcional. Você pode plantar como não plantar. Mas a colheita é obrigatória para todo mundo. Se você não plantar nada, você não vai colher nada. Se você plantar alguma coisa, você fizer alguma coisa, você vai colher alguma coisa. E é esse X que está sendo cada vez mais. Tanto que o governo Kishida, na época, ele falou, não, nós vamos melhorar a situação aí para as pessoas que querem trabalhar em 2 empregos. Aí eles começaram a fazer algumas manobras ali para tentar mudar a legislação nesse ponto. Para deixar as empresas mais flexíveis. Por isso que eu sempre falei que a parte do funcionário ali, a parte tributária do funcionário para a empresa, é o que onera muito. Então se eles deixassem o negócio, a parte de tributação mais simples, mais fácil, era muito mais fácil para todo mundo. Né? Lembrando que a parte tributária não é a parte salarial, é o que vem por trás. Tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Porque já teve gente falando, japonês, então não pode aumentar o salário do funcionário. Não é questão de aumentar o salário do funcionário. Faz de conta, você tem que pagar de imposto sobre o funcionário ali. Não sei tantos por cento para isso, não sei tantos por cento para aquilo, não sei tantos por cento para aquilo mais. Não é o valor que você está pagando para o funcionário. É a parte tributária por trás. Esse é o grande problema. E é isso que eu quero que as pessoas comecem a aprender. E aí nisso, aquele que já é um empresário, que tem funcionários, sabe do que eu estou falando. Que tem partes tributárias ali que, rebenta. Por que você acha que quando começa a dar problema na empresa, a primeira parte que eles cortam é funcionário? Dependendo, eles não cortam despesas com papel, não cortam despesas com uma série de coisas, eles cortam funcionário. Aí depois que eles vão para os outros patamares. Tá? Porque o que mais onera a folha ali da empresa geralmente é o funcionário. Então tem que se tomar cuidado? Sim, tá nesse ponto. Mas continuando aqui, há um número crescente de casos em que as empresas vão à falência devido à incapacidade de repercutir integralmente os aumentos dos custos de matérias-primas e mão de obra, bem como a escassez de mão de obra. A empresa que realizou a pesquisa, no caso da Teikoku Databank, afirmou, você vê que ela não falou, que afirmou, tá? Não há sinais de que o ambiente externo rigoroso que leva ao aumento dos custos para as empresas esteja melhorando. Parte de commodities, tá? Tanto com a parte do dólar também, a dolarização no Japão. Você vê que o governo japonês ele faz força para estragar a própria economia. Ele faz força para deixar o dólar sempre alto, porque ele está ganhando com o dólar alto. Só que nisso ele esquece que o que movimenta o Japão são as pequenas e médias empresas. E nisso, quanto mais pequenas e médias empresas quebram, mais desempregados vai ter, e menos pagantes de impostos terão. Então, você vê que o governo japonês ele faz totalmente ao contrário da cartilha da economia que deveria ser. E continuando aqui. Não há sinais de que o ambiente externo rigoroso que leva aos aumentos dos custos das empresas estejam a melhorar. E espera-se que o número de falências empresariais continue a aumentar num ritmo moderado. Tá? Por outro lado, outra empresa de pesquisa, a Tokyo Shoko Research, compilou o número de empresas falidas em todo o país, incluindo algumas liquidações privadas para 10.066. Então você vê que é maior que a da Teikoku Databank ainda.
com um aumento de 15% em relação ao ano anterior. É a primeira vez em 11 anos, desde 2013, tá, que o número ultrapassou os 10 mil. Olha aí. Então já dá para você ter uma ideia que duas empresas fizeram levantamento. Você vê que uma colocou em 9.900 e uma outra colocou em 10.066. Então, mas você vê que são, se levar em conta para um país, é muita coisa. Tá? Por quê? Se você colocar um funcionário para uma empresa, no caso da Tokyo Shoko, já seriam 10.066 pessoas desempregadas no Japão. Se colocar um para um. Tá? Mas se você colocar uma empresa para 2, 3, 4, 5 funcionários, você vê que o número cresce de uma forma exponencial de desempregados, né? Por isso que eu falo, tomar cuidado, tá? Por isso que eu venho falando também em alguns vídeos já. Se você que mora aqui no Japão está pensando em trocar de emprego, tenta segurar a onda agora, porque o Trump está vindo, nós não sabemos o que vai acontecer, tá? O Trump já, como é que se fala assim, ele vem soltando algumas coisas aí, tá, na mídia, que um troço está ficando meio esquisito, tá? Então tem que se tomar cuidado pra caramba. E agora é aquele momento de consolidação, porque se você é novato na empresa, se acontecer alguma coisa, o primeiro a ser cortado é o novato. Então é a hora que, se você ficar agora na empresa, depois vai vir a época lá dos novos contratados lá que saíram da escola, aí você acaba se tornando o famoso senpai, tá? Assim, um veterano ali em relação aos outros, desde que você faça um serviço bacana, não fique catimbando, nem faltando. Se acontecer alguma coisa, a corda já não tende a pender para o seu lado. Mas se ficar catimbando e ficar bagunçando dentro da empresa que trabalha, já sabe, né? Não tem, por mais que você vire veterano ali dentro, tu vai rodar, tá? Se acontecer alguma coisa, então tome cuidado. Mas agora, com esses próximos 6 meses aí do governo Trump, ninguém sabe o que vai dar do mundo. Porque o Trump está com um bocão desse tamanho, falando um monte de coisa. Então tem que realmente tomar cuidado, tá? Mas vamos pular aqui como é que se diz? A matéria. A matéria do superávit. Olha só. 日本が海外との貿易や投資でどれだけ稼いだかを示す去年11月の経常収支は3兆3525億円の黒字でした。黒字は22ヶ月連続で、黒字額は去年の同じ時期より1兆1822億円増えて、比較できる1985年以降、11月としては最も大きくなりました。Tá bom, né? Vamos aqui. O saldo da balança em conta corrente de novembro passado, tá? Você vê que as coisas estão bem boas aí pro Japão, que ele está trazendo números de novembro. Pô. Nós já estamos praticamente já quebramos a primeira quinzena de dezembro. Eles estão com os números de novembro ainda. Você vê que o troço assim está esquisito, né? Mas continuando aqui. O saldo da balança corrente de novembro, que mostra quanto dinheiro o Japão ganhou com o comércio e investimento no exterior, era o excedentário de 3.352,5 bilhões de ienes. Tá? É o 22º mês consecutivo de superávit, principalmente devido ao aumento nas exportações de equipamento de fabricação de semicondutores e outros produtos. Mas já deu para você reparar que ele só falou que ele ganhou. O que ele gastou, ele não falou. Continuando. O ministro das Finanças do Japão anunciou que as balanças de pagamento internacional de novembro do ano passado, cuja conta corrente teve um excedente de 3.352,5 bilhões de ienes, segundo os dados preliminares. É o 22º mês consecutivo de superávit. Né? E o superávit é de 1.182,2 bilhões de ienes, superior ao mesmo período do ano passado, tornando o maior de novembro desde 1985. Beleza, mas cadê o quanto que ele gastou? Porque nós temos que um ganha, o outro você gasta, então você tem que subtrair um do outro, e nisso você vai ter o superávit, vai ter os números, você vai estar com falta ou você vai estar com a mais, o superávit ou não. Tá? Só que aqui está complicado, né? Mas vamos lá, continuando aqui. A principal razão para isso foram o aumento nas exportações, com o aumento nas exportações de equipamento
de fabricação de semicondutores devido ao aumento da procura global e de metais não ferrosos, como o cobre, utilizado na construção e nos automóveis, resultando em um excedente global de 97,9 bilhões de ienes. A balança de serviços também apresentou um excedente de 238,6 bilhões de ienes devido à forte procura de entrada, que foi também a maior para novembro desde 1996. Além disso, o balanço de rendimento primário, que mostra que os rendimentos recebidos das empresas japonesas de subsidiárias estrangeiras e os juros das obrigações, no caso assim, os investimentos que o governo japonês tem no exterior, registrou um excedente de 3.473,3 bilhões de ienes, devido ao iene mais fraco. Então você vê que o dólar alto no Japão e iene fraco, favorece o que? O governo japonês. Você vê que o governo japonês ganhou dinheiro com isso. E acabou o relatório, por incrível que pareça. E ele não colocou aqui o quanto ele gastou. Então você vê que ele pode colocar o que ele quiser, por isso que eu falo que papel aceita qualquer coisa. Então ele coloca o que ele quer, só que os números de gastos ele não colocou. Quanto que ele gastou para comprar gás, quanto que ele gastou para comprar petróleo e outros produtos. Então, dependendo, ele pode falar assim, estou com superávit daqui a 10 anos. Sim, estou com superávit daqui a 10 anos. Ele só coloca quanto que ele ganhou. E quanto que ele gastou. Entende? Então já dá para você ter uma ideia que o governo Ishiba já está seguindo os patamares do governo Kishida. Já está camuflando números, está escondendo prospectos. Está falando o que quer, não está mostrando a realidade ali na chincha. Então já dá para você sacar o que? Dependendo da situação, a economia do Japão está afundando. Mas ele está falando que está ali, está bom. Está afundando, mas nossa, está bom. Por quê? Não tem números que comprovem que a coisa está indo para o buraco. Estão omitindo os números de gastos. E só estão deixando os ganhos. É igual aquela ideia, eu só mostro os bônus. Os ônus não. Mas na hora que os ônus aparecem e vem a pancada, aí aparece na televisão pedindo, ai, por favor, né, nos ajudem, suportem a nossa carga. O cacete. Tá? Então tem que se tomar cuidado, sim. Por isso que eu falo para você, tem certos sinais que a economia mostra. Tá? E esses sinais, se você conseguir interpretar, já dá para você sacar que tem alguma coisa muito estranha por aí. Por que eu falo esse tipo de coisa? Por que eu trouxe uma matéria falando de finanças, no caso de falência, e o outro governo mostrando que está ganhando? Aí eu pergunto para você, qual que é a realidade do Japão? Esse número de falências que foram decretadas, ou realmente esses números que o governo japonês está apresentando, sem, que ele está falando que ele está com superávit, sem apresentar o quanto que ele gasta? E aí? Diz para mim nos comentários o que você acha disso. É em cima disso aí que você tem que tomar cuidado. Tá? Te jogam, como é que fala assim, um monte de flores, um monte de coisas, só que os espinhos eles escondem. Só que na hora que o saco de espinho começa a transbordar e começar a espetar todo mundo, é a hora que começa a dar problema. Só que aí nisso o Ishiba já saiu do poder, já entrou o outro vai pegar a bomba, vai pedir lá Gomen Nasai, suportem meus gastos, é igual que acontece no Brasil. Você vê que os gastos do governo brasileiro só aumentam. Tá? Por que eles fizeram esse negócio do Pix? Agora, dos 5 mil aí, dos 5 mil reais vai ter que ser relatado para o governo. Porque eles estão desesperados atrás de dinheiro, eles estão procurando sonegadores. As pessoas ali que entre aspas, sonegam, tá, alguma coisa ali, para poder não ter que pagar de imposto para o governo está em cima disso. Ele está procurando isso aí, o governo está desesperado atrás de dinheiro. O governo japonês não está diferente. Tá? Então, por isso que você tem que tomar muito cuidado como é que a coisa está indo. Se você pegar esses pequenos sinais, você vai ver onde está realmente a realidade da coisa, porque o número de falências, ele retrata na vida de todo mundo.
Porque você vê que tem uma empresa que você vai ali, pô, essa empresa não funciona mais. Pô, me quebrou as pernas, né? Vou ter que ir em outra. Como já aconteceu muito aqui onde que eu moro. Tinha supermercados bacanas que eu ia, quebraram. Eu falei, puta, agora eu tenho que procurar outro. Outro supermercado, até encontrar um outro supermercado com um preço bacana, com um preço bom, etc. Meu, demora. E nisso seus gastos. E dependendo, o supermercado quebrou por causa disso, porque ele tinha uns preços bons. Né? Então tem que se tomar cuidado pra caramba. Tá? Então, é aquilo que eu vou ressaltar de novo. Se você tem um dinheiro sobrando ali, guardado, não deixa parado. Ou faça um curso para você melhorar seu currículo, ou monte um negócio para você gerar uma grana, ou invista, mesmo que seja em renda fixa, que eu não gosto muito, mas invista em renda fixa ou renda variável. Tá? Mas invista, não deixa dinheiro parado. Apesar que renda fixa ultimamente com o governo Lula tá uma beleza. Tá? Não é sendo irônico, não, tá bom mesmo. Tá? Por causa da Selic alta. Tá? Então tem aqueles pacotes IPCA a mais ali, que é 7 e tanto, não sei das contas. Pô, isso tá uma beleza. Tá? Isso aí dá pra... Muita gente está saindo da renda variável para ir para a renda fixa, coisa que eu não recomendo. Né? Mas é aquela velha história. O dinheiro não é meu, cada um sabe o que faz com o dinheiro. Mas dá para ganhar uma grana? Dá para ganhar uma grana. Agora com a renda fixa. Do governo Lula, porque o governo Lula está aprontando muita coisa aí que realmente está deixando a desejar. Antes que apareça algum petista doido para começar a me encher o saco, nós estamos falando de números, não estamos falando de política. Pelo amor de Deus, estamos falando de números. Números são reflexo da ação do governo. Se a ação do governo fosse boa, não estaria com números horrendos. Tá? Aí vão falar, é culpa do mercado. Você sabe o que é o mercado? Diz pra mim, diz pro tio o que é o mercado. O mercado nada mais é que você e eu. E as outras pessoas. O que nós fazemos reflete diretamente no mercado. Claro que tem pessoas com poder um pouco a mais, que as ações delas vão refletir, vão ter um peso um pouco maior do que o nosso, mas o seu peso, o meu peso, isso reflete nos números. Porque se você juntar comigo e juntar com o vizinho do lado ali, nós falamos assim, nós não vamos comprar arroz. Já são 3 pacotes de arroz que não vai ser vendido no mercado. Isso reflete? Isso reflete. Porque se juntar mais o cara do lado ali, o outro no mercado ali, o outro ali, o que vai acontecer? Vai dar uma oferta muito grande de arroz com pouca procura. E nisso o que vai acontecer? Vai sobrar muito produto no mercado e o preço vai despencar. Por quê? Por falta de procura. Você entendeu o que é o mercado? O mercado é você e eu. Nós temos um grande poder, as pessoas esquecem desse poder. Aí é aquela velha história. Deixa pro governo, que o governo que pensa por mim. Só que o governo que pensa por você faz você se lascar. Por isso que nunca dê o seu poder para os outros. O poder é seu, você tem poder. Nunca dê para os outros. Nunca dê o poder de pensar, os outros pensar por você. Pense você para você e com você. Porque nisso você vai se levantar. Dependendo da forma que você se levantar, você levanta todo mundo em sua volta. O japonês dá um exemplo. Se você tem um negócio, você não tem nada, você cria um negócio. Criou um negócio. Aí você precisa de funcionários. Se você vai pegar, geralmente, dependendo, sim, os primeiros funcionários assim, que você vai contratar, se você não tiver pessoas, se você tiver pessoas de confiança perto, são aquelas pessoas. Então as pessoas perto de você vão começar a crescer junto com você. E se você for um bom administrador e essa empresa for crescendo, essas pessoas, você cresce, as pessoas em volta crescem e as pessoas que vão ser indicadas por aquelas pessoas que estão com você vão crescer também. Então você vai fazer uma bola de neve de pessoas crescendo em sua volta. Dependendo da situação, dependendo do que você vai montar, você vai beneficiar uma região inteira. Não é só com empregos, não. Se você colocar um negócio ali com preços bons, que não onerem tanto o bolso da pessoa, com preços realmente sim bacanas, você vai ajudar muita gente. E aquela pessoa que está naquela situação, no sufoco no momento, na situação ali, pode ser que ela
usando os seus preços, ela consiga tirar o pé da lama. E nisso ela consegue crescer também, de uma forma indireta. Então você tem o poder de crescer de forma direta e indireta, todos à sua volta. Porque você tem poder. Não esqueça disso, você tem poder de realização de muita coisa. Quantas coisas você já não realizou na tua vida? Quando você tomou a responsabilidade para si. Você fala, não quero ninguém pensando, eu vou fazer isso. Então com esse poder você consegue crescer muita coisa na sua vida. Mas você tem que querer. E tem que fazer. Porque só o querer não muda nada. Por isso que você tem que agir. Porque tem aquela movimentação. Move, que vem de mover, e ação. A ação de mover. Então se você tem essa ação, como é que tu fala assim? E estiver seguindo no caminho, entre aspas, correto ali, tu vai crescer. E tu vai levar muita gente contigo. Tu vai crescer com muita gente. Vai favorecer muita gente na tua vida. Tá? Mas isso depende que só de você. Pode chegar eu falar para você, não, faça isso. Pode chegar teu pai, tua mãe, o Espírito Santo. Fala assim, faça isso se você deitar com o suquinho. Eu vou, igual que tem muito, como é que fala assim, influenciador fala. Use a lei da atração. Digite aqui. Eu quero um homem musculoso, eu quero uma mulher bombada com, como é que fala assim, cheio da grana para me sustentar. Aí eu vou usar a lei da atração, eu vou ficar olhando assim, né? Como diz, que você tem que mentalizar. Então mentaliza e fica lá. Vê se vai cair alguma coisa do céu desse jeito para você, mentalizando. Se você não fizer alguma coisa. Por isso que eu falo para você, você tem que agir. Tá? Da mesma forma que eu procuro agir o pouco que me dá, mas o pouco que me dá, como é que fala assim? É o suficiente? Não é o suficiente para mim. Pro meu pensamento não é o suficiente. Mas é o que meu corpo me comporta. Quem conhece o canal aqui já de mais tempo sabe que eu tenho um grande problema de hernia, etc. Mas é aquela velha história. Nós temos que fazer o que nós temos capacidade. Se nós não temos capacidade para fazer certas coisas, vamos estudar. Ou vamos delegar para outras pessoas. Mas nós temos capacidade de seguir em frente e crescer? Sim, nós temos. Nós temos capacidade de fazer união com um amiguinho do lado, com outras pessoas, para você ir crescendo junto. Você não precisa crescer sozinho, você pode crescer junto com outras pessoas também. Dá um início. Você pode dar o início num negócio sozinho, ou você pode dar o início junto com sócios, juntando pessoas ali. Mas faça alguma coisa. Tá? Porque você vê que, pelo menos aqui nessa parte do governo japonês, tem muita coisa que está ficando obscura. Até tempos atrás ele mostrava o quanto que ele ganhava, o quanto que ele vendia, o quanto que ele perdia. Você vê que nesse relatório novo ele não mostrou, por incrível que pareça. Se isso aqui for tendência daqui para frente, nós estamos lascados. Porque não vai dar para saber como é que está a balança comercial do Japão. Aí nós vamos ter que ver o quê? Com outros tipos de termômetros, né, de mercado. Mas com os números reais do governo, não. Então é perigoso pra caramba. Tá? Então procure tomar conta de você. Tá? Não esqueça, você tem poder. Você consegue crescer, você já conquistou muita coisa na sua vida quando você tomou a responsabilidade para si. Continue tomando a responsabilidade para si. Mas sem deixar de estudar. Estude, cresça. Quanto mais você estudar, quanto mais você crescer, mais conhecimento você tiver, esse conhecimento você vai transformar em sabedoria. Tem muita gente que acha que é sábio, e não é, ele só tem conhecimento. Ter conhecimento não quer dizer que a pessoa seja sábia. Porque a pessoa tem conhecimento, mas ela não sabe como é que ela aplica aquele conhecimento. O sábio sabe como é que aplicar o conhecimento que tem. Então no começo você vai estudar, você vai falar muita coisa que não faz sentido eu estudar. Como eu já falei isso também, tempos atrás para mim. Eu estudava certas coisas e falei, mas eu estou estudando isso aqui não faz sentido para mim. Mas hoje faz. Quando eu faço análise de mercado e outros tipos de análise. Porque certas situações, patamares, na minha vida, antigamente, eu não vivia aquilo. Hoje eu vivo. Então as realidades elas vão mudando. Então os valores que você vai estudando tempos atrás,
Se você estudou realmente afinco ali e aprendeu, você não esquece, você não perde. E nisso você vai usando ela de acordo com que ela vai mudando. Porque as realidades mudam. Ela não é a mesma realidade sempre. Você pode ver. Hoje você está empregado em tal local. E amanhã você vai estar? E antigamente você estava no mesmo local que você está hoje? Sua família. Pai, mãe. Muitos de nós, eu por exemplo, eu não tenho pai. Só tenho mãe. Quantos de nós não tem nem pai nem mãe? Quantos de nós só tem o pai e não tem a mãe? E antes tinha os dois. Então você vê que as realidades mudam. Os tempos mudam. Antes eu morava no Brasil. Hoje eu estou aqui. Você vê que minha realidade mudou. Hoje eu estou aqui no Japão. Antes eu morava no Brasil. Então você vê que as realidades mudam muito. Você vê que na Ucrânia, pessoas fugiram da guerra lá, forçadas, vieram para o Japão. Porque ou elas ficavam lá correndo o risco de tomar uma bomba na cabeça, com frio e etc., ou aceitaram a ajuda do governo japonês. Só que vieram para cá, os problemas mudaram. Chegaram aqui, não sabia falar a língua e outros problemas. Tiveram que aprender a língua na raça, como muitos estão aprendendo, estudando na raça, tomando no lombo, problema de comunicações. Aí nisso gera o quê? Problemas psicológicos e alguns outros problemas. Mas você vê que problemas todo mundo tem. Mas o negócio é você pegar aquela dor, aquele problema e virar uma solução para você. Por quê? Mas você vai ter que fazer alguma coisa por onde. E é isso que eu quero que você faça. Veja, analise a sua vida, o que dá para você fazer. E comece a analisar o que dá para você fazer. E siga em frente. Só não pode parar. Porque se parar, fica complicado. Tá certo? E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal. Clique no sininho, né? E deixa seu like para você poder ajudar o canal, que caso você goste do meu conteúdo, tá certo? E eu vou ficando por aqui e mais do